galera, sejam todos muito bem-vindos ao Pages of Duda, eu sou a Duda Caroline. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma coisa muito parecida que a gente fez num dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, que é falar sobre seriados. E vocês gostaram que eu falei sobre seriados e eu também gostei de falar, então vamos continuar falando. No último vídeo, pra quem não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards, eu fiz um top 10 de ranking dos seriados que eu mais gostei de assistir nos últimos tempos. Só que aí depois disso, eu fui olhar aqui no meu computador, porque eu tenho uma conta no Adoro Cinema, que é aquele site bem famoso onde você pesquisa críticas, enfim, dos seriados, de filmes, vê o que tá pra ser lançado, enfim, né? Uma porção de coisas. E eles te dão uma conta pra você ir registrando os seus filmes e os seriados que você já assistiu, pra você não ficar perdido no espaço-tempo aí daquilo que você assistiu. E aí, quando eu abri a minha conta lá, que eu vi o tanto de seriado bom que eu poderia ter incluído naquele vídeo e eu não incluí. Então, pensando nisso, eu pensei, não, esse vídeo precisa, com certeza, de uma segunda parte. Só que essa segunda parte, ela vai ser diferente daquele vídeo. Lá nós falamos sobre os 10 melhores seriados que eu assisti nos últimos tempos. Hoje a gente vai falar sobre seriados que são incríveis, mas que quase ninguém conhece ou que eles precisariam ser mais conhecidos porque vale a pena o hype. E o mais engraçado é que, apesar de naquela lista que eu fiz ter seriados pouco conhecidos, nessa daqui eles são praticamente todos mais desconhecidos. Eu lembro que um ou outro só, eu falei com alguém que tinha assistido e tal, senão eles são extremamente desconhecidos e são seriados muito bons. Nenhum seriado que tá aqui nessa lista é ruim, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre eles, sobre os atores e, enfim, a gente vai escrevendo aí um pouquinho pra instigar vocês a assistirem sem dar... Então, o primeiro seriado que eu queria falar pra vocês, que eu assisti, assim, muito aleatoriamente procurando um seriado que fosse uma coisa um pouco mais teen, mas que tivesse suspense e mistério, foi o seriado chamado Panic. E aí vocês podem associar com os filmes do Pânico, que não tem absolutamente nada a ver. Ele é um seriado que se chama Panic, mas por quê? Ele acontece ali num colégio que tem como tradição, no último ano, o terceirão, né, desse colégio, fazer uma competição com alguns dos alunos, e eles vão arrecadando durante o ano um valor que vai ser pago para esse aluno que vencer essa competição no final do ano. Só que a coisa é pesada, porque as pessoas que se submetem a essa competição, elas têm que passar por vários obstáculos, por várias provas, que pode tirar a própria vida delas. E acontece que no passado, tipo, esses jogos acontecem todos os anos, mas eles são proibidos na cidade. E no passado, outras pessoas já perderam a vida tentando ganhar esse jogo do pânico, que se chama assim. E aí tem lá os organizadores, o pessoal, né, que faz as regras, aqueles que se dispõem a batalhar ali pra estar junto, pra entrar pro time, e tem as pessoas que vão concorrer, né, ali no pânico mesmo, fazer os testes pra tentar sobreviver e ganhar o dinheiro, a bolada ali que eles dão no final. Então é um seriado extremamente interessante, com provas que te deixam assim sem fôlego, e os personagens são muito cativantes, eu gostei muito. Inclusive tem um deles que depois disso eu já vi ele em outro filme, que vou até mencionar aqui, que eu gostei bastante também, mas esse seriado em si tem dois atores famosos, tá? Tem a Olivia Scott Heald, que é uma menina belíssima, eu já vi ela em outras adaptações, e tem o Mike Faist. O Mike Faist, ele é o ator de Rivais, que é um filme que saiu muito recentemente, que tem a Zendaya, e tem o ator que faz o Príncipe Charles no The Crown, que os dois são inimigos no tênis, na verdade, amigos inimigos, e meio que lutam pela atenção dela. Então foi muito engraçado ver o Mike Faist, porque na época do Pânico, desse seriado que eu tô falando pra vocês, ele era bem mais novinho, e agora ele já tá assim, um cara mais fortão e tal. Mas é bem interessante, esse eu super recomendo, tá? Vocês verem que é muito legal mesmo. Ah, e por falar nisso, o Panic, ele está disponível na Amazon Prime, tá bom? O próximo seriado que eu anotei aqui, que pouquíssimas pessoas falam, conhecem, na verdade até conhecem bastante, principalmente pela fama do livro dele,
Talvez nos Estados Unidos ele seja mais falado, mas aqui no Brasil, assim, não foi exatamente um hype. Tanto que muita gente gostaria e queria a segunda temporada e ela, infelizmente, não veio. Mas ela não é uma história contínua, então a gente não precisa de uma segunda temporada. A única temporada que existe é o suficiente. Eu tô falando de Mindhunter. Mindhunter a gente tem aqui, ele é baseado numa história real de 2 agentes do FBI que criaram fugiu a palavra, como se fosse um glossário para definir serial killers, né? Na verdade, o modo operandi deles, né? Até um tempo atrás, serial killer não era chamado de serial killer, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, e foram esses 2 agentes do FBI que entraram assim de cabeça no estudo para tentar compreender esses presos que tinham a mesma característica, que era compulsão por matar pessoas seguidamente, né? Então eles foram nessas prisões de segurança máxima entrevistando esses caras, e aí esses 2 personagens que são muito bons, né? Que dão ali vida aos personagens baseados na história real desses 2 agentes do FBI. Eles vão nessas prisões de segurança máximas e eles entrevistam somente presos que mataram muitas pessoas, assim, que são serial killers mesmo, né? Mas que na época não tinha exatamente essa designação ainda. Eles estão tentando compreender o que se passava na cabeça dessas pessoas. Então, durante as entrevistas, eles vão conseguir criar um manual para eles conseguirem se adiantar quando outros, como estes que estão presos, aparecerem. E muitos deles estão, assim, super dispostos a ajudar. É o caso de um serial killer muito famoso, que ele aparece bem no início desse seriado, acho que é Edmond o nome dele. Ele era considerado o serial killer das universitárias, ele era meio que um Ted Bundy, assim. Ele matava as garotas e esquartejava elas, ele dava carona, né, pra elas, ele acabava matando elas e tal. E ele... a primeira temporada é muito pautada, assim, na entrevista com ele, porque ele vai dando muito daquilo que ele pensava, assim, sem papas na língua. Tanto que quando os 2 agentes do FBI chegam nessa prisão, os caras até falaram assim, esse cara fala demais. E ele realmente fala mesmo, ele não tá nem aí, ele vai falando o que ele pensava, o porquê que ele fez o que ele fez, nananana. E aí eles vão, depois entra uma mulher para a equipe, que é uma psicanalista também, que vai ajudar eles a definir ali, né, qual é o modus operandi de cada um desses serial killers, que categoria que eles se encaixam, se eles são organizados, desorganizados, se eles são assim por impulso, se eles são assim premeditados, se é tudo isso. Qual a influência, qual foi o fator determinante da vida deles que fez eles virarem serial killers. Então, basicamente, eles mostram casos da vida real, tá? Que foram muito famosos nos Estados Unidos, e mostram eles entrevistando esses caras na prisão. Claro que não os verdadeiros, né? Personagens que se passam por esses serial killers que são super famosos também. Então é muito interessante. Mas essas entrevistas aconteceram sim na vida real e elas são documentadas. E esses 2 caras do FBI, que é o Holden e o Bill, eles escreveram vários livros contando essa experiência, que aqui no Brasil são os livros publicados pela Dark Side, que se chama Mindhunter. O Mindhunter tá disponível no Netflix, pra quem quiser assistir. O outro seriado que nossa, eu acho que eu nunca ouvi ninguém falar que assistiu. Eu acho que eu e a minha mãe somos as únicas pessoas que assistimos Alecrim Dourados, né? Porque realmente, pra todo mundo que eu recomendo esse seriado, ninguém conhece. E ele tem um brasileiro muito famoso, que é o Wagner Moura, nesse seriado, tá? Se chama As Iluminadas. Ele é baseado em um livro. E aqui nós temos... É muito interessante a história. Nós temos, além de atores muito famosos, como, por exemplo, Wagner Moura, o Jamie Bell e a... Como é que é o nome dela? Eu sempre esqueço. Elizabeth Moss. Nós temos esses 3 atores que são incrivelmente famosos e muito bons, né? Quase ninguém vê esse seriado, quase ninguém viu esse seriado, e ele não é muito divulgado. Aqui a gente vai ter a história de um serial killer que ele consegue viajar no tempo. Então é muito diferente essa história, porque ele mata pessoas
num tempo passado e ele consegue fugir do local do evento indo pro futuro. Mas existe assim, gente, não é uma coisa assim muito louca sem explicação. Existe uma explicação pra isso no seriado e é muito interessante, tá? E é muito instigante, você fica o tempo todo assim, prendendo a respiração, pensando, meu Deus, o que vai acontecer agora? Meu Deus, o que vai acontecer agora? E o serial killer, que é o Jamie Bell, é Jamie Bell o nome dele, né? Sim. Ele dá muito medo, sério. Ele assim, entra no personagem de uma forma... Ele é um psicopata real, oficial, assim. E aí você vai juntando as coisinhas que vão aparecendo ao longo do seriado pra ir descobrindo como ele consegue dar esses saltos no tempo e por que ele faz o que ele faz. E é incrível, porque a história é muito boa mesmo. Inclusive eu quero ler esse livro, se alguém já leu, fala aqui também. Porque agora eu já assisti o seriado, mas eu gostaria de ler o livro, que eu imagino que se o seriado é bom, o livro é fantástico. O próximo seriado, talvez vocês até já tenham ouvido falar, mas a quantidade de pessoas que assistiu me parece muito pequena, mas é um seriado, assim, um dos melhores que eu já vi na minha vida. Se chama Mary of Easttown e tem atores muito famosos, gente. Muito famosos mesmo. Tem a Kate Winslet, do Titanic. Tem a Kate Winslet do Titanic, né? E outros tantos filmes famosos que ela fez. Ela é uma ótima atriz, eu adoro ela. Bem, o Evan Peters, que simplesmente é um dos melhores atores da atualidade, né? Que interpreta ali aquele psicopata que era o nome dele? O Jeffrey Dahmer, que tá em vários episódios, em várias temporadas de American Horror Story. Então, assim, Evan Peters é super famoso e ele tá nesse seriado e ele é assim, ai, gente, maravilhoso nesse seriado. E a Kate Winslet, aqui nesse seriado, nós vamos ter ela como uma policial que ela é meio sem paciência, assim, ela tá de saco cheio e ela é ali a investigadora, policial, que comanda essa região. Tudo começa porque uma menina desapareceu e ela estava à frente dessa investigação há muitos anos e essa menina nunca apareceu, então ela é meio que cobrada pela sociedade, pela família da menina por não ter resolvido esse desaparecimento. Só que enquanto se passa essa história do desaparecimento da menina, outra garota é morta, e essa garota é muito próxima da família dela, né, da Mary. E aí essas duas histórias podem estar conectadas de uma certa forma. Então eles reabrem o caso lá da garota desaparecida, ao mesmo tempo que ela precisa investigar o caso dessa nova garota que foi morta e que ela conhecia. Gente, esse seriado é assim, ó, de quebrar a cabeça, porque além de ser muito bom, ter atores muito bons, a narrativa é incrível, tem assim umas ironias, umas coisas incríveis. É um dos melhores seriados que eu já vi na minha vida, assim, sem sombra de dúvida alguma, e que eu acho que ele merecia muito ser exaltado, que sim, muito mesmo, e eu acho que pouquíssimas pessoas viram ele, na verdade, e ele é muito bom. O streaming do qual ele tá, ele é uma produção da HBO Max. Então vocês já podem ter ideia de que é bom, né? Por último, um seriado que eu acabei de assistir essa semana, eu e meu marido. Ele é um seriado de ficção científica e a gente quase não assiste esse tipo de seriado, porque o meu marido, ele é químico e vejam só vocês, né? Deveríamos assistir muito mais coisa de ficção científica, mas como ele é químico, tudo tem que ter uma explicação muito razoável, plausível, ou senão ele tipo, não, isso daí é impossível. Se não tem como acontecer na vida real, eu não assisto, sabe? Então, é muito difícil a gente assistir seriados de ficção científica que possam transcender as barreiras do aceitável, tá? Porque ele é uma pessoa, assim, muito descrente de qualquer coisa. Eu ainda vou lembrar a palavra que eu tô tentando lembrar. Lembrei. Ele é uma pessoa muito cética, sabe? Como químico, ele é uma pessoa muito cética. Então, assim, tem que ter uma boa explicação para aquilo que tá acontecendo. E aí a gente começou a assistir esse tal desse seriado que se chama Separação. Esse seriado, ele é muito recente, tá? É da Apple TV, ele foi lançado não faz muito tempo e tem uma segunda temporada confirmada e agora a gente vai ter que aguardar. Mas, enfim, vou falar um pouco aqui sobre o seriado. Além dele também ter atores bons, assim, que eu gostei muito e que são atores que são famosinhos, a gente tem uma história muito intrigante
né? Que te deixa o tempo todo pensando o que tá acontecendo aqui. E esse é, assim, o centro do seriado. É você tentar descobrir o que tá acontecendo ali. Em tese, a gente tem uma empresa que se chama Lumon, e eles contratam pessoas para trabalhar na empresa. E existe um andar nessa empresa, um nível nessa empresa que se chama separação. As pessoas, elas concordam, né, de livre e espontânea vontade, que enquanto elas estiverem trabalhando, elas não vão conseguir lembrar da vida pessoal delas. Então é mais ou menos assim que funciona. Eles implementam um chip, né, no cérebro da pessoa, de que faz ela esquecer da vida pessoal quando ela tá dentro da empresa, e quando ela tá fora da empresa, no horário de lazer dela, ela esquece daquilo que ela faz dentro da empresa. Porque, em tese, esses caras que trabalham nesse nível da separação fazem algo muito secreto. Eles lidam com macrodados, que são números que são super, hiper, mega secretos, que nem eles sabem o que são aqueles dados, mas eles têm que ficar refinando esses dados o dia inteiro, então é super secreto e ninguém pode saber o que eles fazem. E eu achei essa uma ideia muito incrível, porque pessoas que trabalham em áreas que tem por exemplo, uma área muito secreta, de algo que é muito assim, que ninguém pode saber, não seria o máximo se nem a própria pessoa lembrasse quando ela saísse do trabalho do que ela faz lá dentro? Quer dizer, seria o máximo? Não, né? Mas pro empregador seria o máximo. E é meio que o seriado, ele gira em torno disso, né? Sobre essas pessoas. Por que você aceitaria trabalhar num lugar do qual você não vai lembrar de nada da sua vida pessoal enquanto você estiver trabalhando às 6 horas lá na empresa? Você não sabe quem você não sabe se você tem filho, se você tem família, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa ruim, se tem alguém te esperando em casa. E aí, quando você sai da empresa, você desce um elevador ou você sobe um elevador, você dá volta para a vida real e você não consegue lembrar o que você faz na empresa, se você faz algo que é lícito, ilícito, se você está ajudando pessoas boas, ruins, se você tem colegas de trabalho, quem são eles, quem são seus chefes, nada, tipo, as pessoas não lembram de nada disso. E aí é claro que isso vai dar merda, porque, né, as pessoas vão começar a querer tentar lembrar de fora ou de dentro por algum motivo. E aí a gente vai acompanhar esses trabalhadores que, né, são homens e mulheres que trabalham nesse andar da separação. E aí a gente vai descobrir por que cada um deles está lá, por que resolveu estar lá. E bora em frente, que assim, o seriado é ótimo. Eu tô muito, muito ansiosa pela segunda temporada, que eu vi que vai ao ar em janeiro. Então, assim, assistam devagar, porque vai demorar pra sair a segunda temporada, mas vem aí.